Pessoal, boa noite a todos. Neste vídeo vamos falar sobre a teoria de carteiras, que é o tema que estávamos falando a última aula, né? Teoria de carteiras. Quando a gente fala de teoria de carteiras, já estamos falando da junção de dois ativos. Então, neste caso, os ativos que a gente vai falar são as ações do Banco do Brasil, este que estou sinalizando em verde, e também as ações da CEMIG. Então, neste caso aqui, o Banco do Brasil, do setor financeiro, e a CEMIG do setor elétrico, tá? Do setor elétrico. As informações estão aqui detalhadas aqui neste quadro. O retorno de 2,05 são retornos mensais, no caso do Banco do Brasil, e o desvio é de 4,84. CEMIG é 3,03 e o desvio 5,60. Lembrando que são retornos mensais, tá? Desde setembro de 2023 até setembro de 2024, tá? São os dados. Estávamos trabalhando, né, nas últimas aulas com retornos mensais e vamos manter esse padrão, tá? Uma coisa que chama a atenção também é a relação inversa dos retornos, tá? Neste caso aqui a covariância é negativa entre dois ativos, tá? 0,056%, tá? E o retorno, e a taxa livre de risco, tá? Neste caso aqui, da Selic mensal, 0,89 já ajustado, tá? Neste caso aqui, estamos considerando a Selic com 11,25% ao ano, e a equivalência de taxa ao mês, 0,89%. Tá? 0,89% ao mês, uma taxa capitalizada, tá? A covariância, gente, ele está mostrando a relação inversa, né, de como se movimentam os retornos, tá? Lembrando que a covariância, ela vai mostrar como que um evento se relaciona com outro, tá? Como que um evento varia em relação ao outro, tá? Neste caso aqui, como que os retornos do Banco do Brasil se relacionam com a CEMIG e vice-versa, tá? É uma relação negativa, inversa, tá? Muitas vezes, né, é conveniente verificar essa relação inversa entre os ativos, porque isso vai ajudar a hedgear a carteira, vai ajudar a proteger a carteira, tá? É uma coisa que eu estava falando nas últimas aulas. Mas como estamos tratando aqui de dois ativos, muitas vezes vai ser difícil encontrar isto, tá? Esse tal equilíbrio. Algumas vezes vamos encontrar uma covariação positiva, mas conforme vamos aumentando a quantidade dos ativos, tá? Incorporando mais ativos na carteira, considerando outros setores também estratégicos da economia, podemos encontrar essa relação inversa de covariância, tá? Aqui embaixo, gente, estou colocando uma tabela, tá? Essa tabela aqui, que vai ser importante para a gente analisar como que vai ficar a composição da carteira. Estamos analisando aqui Banco do Brasil e CEMIG, né? Como que vai ficar a composição da carteira e as informações do retorno e do desvio da carteira vai nos ajudar a plotar posteriormente a fronteira eficiente, né? Verificar como vai ficar a fronteira eficiente, lembrando, né, que a fronteira eficiente começa desde a carteira de mínima variância. Tem uma coisa que quero que vocês prestem atenção e muito, tá? Desde esse ponto aí vai começar a carteira de mínima variância, tá? Os valores que eu estou colocando aqui de 0% e 1% vai me permitir determinar posteriormente qual que vai ser o retorno
para essa combinação de carteira. Igualmente aqui também, 80 investindo no Banco do Brasil e 20 na CEMIG. Se eu decidir investir 80% no Banco do Brasil e 20% na CEMIG, 20% do 100% do meu capital, quanto que vai ser meu esperado de retorno e quanto que vai ser meu desvio? Tá? E isso é a lógica. Supondo aqui que eu encontre um valor de X, este daqui vai representar meu esperado de retorno desta combinação de carteira. E o desvio que eu encontrar, supondo que eu tenho um desvio de Y, este Y vai representar o desvio desta composição de carteira, investindo 80% no Banco do Brasil e 20% na CEMIG. Tá? Essa é a lógica que vamos a seguir aqui ao analisar a composição de carteiras, né? Como que a gente vai determinar o que o Markovic e o Sharpe me falam. Markovic e o Sharpe são dois autores renomeados na literatura. O que eles me falam sobre qual que seria a melhor forma de eu investir em cada um desses ativos que estou analisando, tá? Neste caso aqui, Banco do Brasil e a CEMIG, tá? E a fórmula inicial que a gente vai utilizar, gente, este daqui. Este daqui é a primeira fórmula que a gente vai utilizar. Lembrando, né, que no material que eu postei lá no AVA, gente, só rapidinho dar uma olhada aqui. No material que eu postei lá no AVA e que estávamos tratando na aula anterior, a primeira informação que me pedem aqui encontrar é o seguinte: calcular o retorno e o risco da carteira. Calcular o retorno e o risco da carteira. Só aumentando aqui o tamanho da letra para que fique mais claro aqui a leitura. Tá? Inicialmente, então, vamos calcular aqui o retorno. Tá? O retorno vai ser calculado por meio desta fórmula. O retorno esperado vai ser calculado a partir da multiplicação do retorno do ativo A. Neste caso, o ativo A vai ser o Banco do Brasil. Só vou sinalizar este lado aqui. Para manter uma ordem, Banco do Brasil A e B vai ser a CEMIG 4. Tá? Então, vamos aqui ir preenchendo as informações. Inicialmente, entendendo aqui a fórmula. Tá? Retorno do ativo A, Banco do Brasil, multiplicado pelo percentual de aplicação ou de investimento no ativo A, mais o retorno do ativo B, multiplicado pelo percentual de participação do ativo B na carteira. Eu vou sinalizar aqui. Este vai ser minha primeira carteira. Para minha primeira carteira, como é que fica aqui a combinação? Vou colocar aqui o retorno esperado. Rapidinho, o retorno esperado vai ser calculado a partir do retorno do ativo A. Neste caso aqui, o Banco do Brasil tem um retorno de 2,05 ao mês. Este valor aqui de 2,05 está aqui, viu, gente? Estou sinalizando agora com azul no vídeo. 2,05 ao mês, tá? Multiplicado pelo percentual de aplicação do ativo A, neste caso aqui 100%, investindo no Banco do Brasil. Esse 100% está aqui deste lado, viu, gente? Vou sinalizar agora em vermelho, tá? Porque estou assumindo inicialmente pela carteira 1 que eu investiria 100% do meu capital em A e 0% na CEMIG. Inicialmente estou partindo desse princípio, tá?
mais o retorno do ativo B, neste caso aqui é a CEMIG 4, 3,03, tá, conforme indicado na tabela, tá nessa tabelinha lá em cima inicial, tá, que está em verde inicialmente descrito, vezes a participação do ativo B, neste caso é zero, né? Esse zero aqui, estou sinalizando aqui deste lado, em vermelho agora, tá? Então, fazendo a conta aqui, o que vamos ter aqui de resultado inicialmente, tá? Esse daqui vai ser zero, né, gente? E aqui vamos ter como esperado de retorno o próprio retorno do ativo A, neste caso o Banco do Brasil, tá? Só um momentinho aqui, estou ajeitando minha lousa virtual. 2,05%, 2,05%, tá? Então, o esperado de retorno aqui, vou escrever aqui neste quadradinho, vai ser 2,05% inicialmente, tá? Esse é o valor que encontramos. Só um momentinho aqui. Esse é o valor que encontramos aqui para o esperado de retorno dessa carteira. E qual que vai ser o desvio desta carteira? Tá? O desvio dessa carteira vai ser calculado a partir desta fórmula. Tá? Esta fórmula aqui. Vamos preencher as informações e determinar inicialmente aqui o desvio da carteira 1, tá? Só um momentinho aqui, gente, estou ajeitando melhor minha lousa virtual. O desvio da carteira 1, estou colocando sigma sub Z1, vai ser igual a raiz. Vamos aqui preenchendo as informações. Da participação do ativo A na carteira, que é igual a 100% ao quadrado, vezes o desvio da carteira A ao quadrado, que é 4,84% ao quadrado, né? Lembrando que as informações estão no primeiro quadro, tá? Aí onde que fiz um rabisco em verde, tá? Estou colocando essas informações aqui para poder encontrar o desvio da carteira 1. Mas a participação, que é zero, né, ao quadrado do ativo B, vezes o desvio do ativo B, 5,6% ao quadrado, fecho parênteses, mais 2 vezes a participação do ativo A vezes o ativo B, vezes a covariância entre os dois ativos, que é menos 0,056%. Tá? Fazendo aqui a conta, gente, quanto que vai ser o resultado aqui? Vai ser basicamente o próprio desvio do ativo, 4,84%, tá? Por quê? Vamos aqui é zero, né? 0 vezes 5,6 é zero. E aqui também vai ser zero, tá? 4,84 vezes 1 vai ser ele mesmo. Tirando a raiz quadrada, vai ficar como resultado 4,84, tá? Então, o resultado aqui desta carteira vai ser o próprio desvio do ativo inicial que estamos investindo 100%, tá? 100%. Neste caso aqui, o Banco do Brasil. Seguindo a mesma lógica, gente, vamos fazer também aqui
a conta para determinar o esperado de retorno da carteira número 2. Esta carteira 2 agora vai ter uma combinação diferente, né? Neste caso que estou sinalizando em azul. Agora eu vou decidir investir 80% no Banco do Brasil e 20% na CEMIG, gente. Inicialmente eu tinha um ativo, né? Que era o Banco do Brasil, 100% investindo nele. Agora eu decido amenizar meu risco, aparentemente, e decido investir uma quantia na CEMIG, que seria 20%, e diminuir meu investimento no Banco do Brasil e verificar agora o que vai acontecer com o meu esperado de retorno e o que vai acontecer com o meu desvio. Tá? Vamos fazer aqui a conta. Só vou ir baixando aqui essas fórmulas um pouco a mais, que depois vamos utilizar elas. Agora, vamos aqui analisar a carteira 2, né? Vou colocar aqui em outra cor para diferenciar. Eu vou chamar esse daqui, só um momentinho, gente, que ajeitar aqui minha louça virtual. Conforme eu vou escrevendo aqui, às vezes eu preciso aumentar aqui o espaço para escrever melhor. Bom, agora ficou melhor. Carteira 2. O retorno esperado de retorno vai ser dado a partir do percentual aplicado no ativo A. Então, vamos colocar aqui em ordem. Do retorno do ativo A, que é 2,05% ao mês, vezes 80% agora que estou decidindo investir nesse ativo, mais o retorno do ativo B, que é 3,03%, vezes o percentual aplicado nesse ativo, que é 20%. 20%. Fazendo aqui a conta, gente, o resultado encontrado, já vou colocando aqui, é de 2,25. Tá, 2,25 é o valor aqui encontrado. Eu estou colocando já direto aqui, tá? Então aqui o resultado encontrado vai ser igual a 2,25%. Opa, só um momentinho aqui. Só um momentinho aqui, vou escrever dentro da tabela 2,25%, tá? Esse daqui agora eu verifico, né, que aumentou meu retorno. Antes era 2,05, agora foi para 2,25. Aumentou meu retorno. Agora eu quero verificar o que vai acontecer com meu desvio. Tá? Se aumentou meu risco ou não, o que aconteceu? Vamos verificar isso. O desvio da carteira 2 vai ser calculado a partir da raiz quadrada, né, do valor investido no ativo A ao quadrado 80%, vezes o desvio ao quadrado do ativo A, mais o percentual aplicado no ativo B ao quadrado, vezes o desvio ao quadrado do ativo A, mais 2 vezes o valor investido no ativo A, vezes o ativo B, o valor investido no ativo B, vezes a covariância entre os dois ativos. E o valor determinado aqui do desvio da carteira 2, vou colocando aqui as informações, vai ser igual a 3,80. O que aconteceu agora, né? O
que aconteceu agora? Verificamos agora que meu risco diminuiu 3,80, né? 3,80 agora é meu desvio. Então, o que acontece, gente? Eu estou verificando que quanto maior faço um balanceamento da minha carteira, né? Eu tento me aproximar do menor desvio, tá? Vai existir um momento em que eu vou encontrar um menor desvio, e esse menor desvio é dado e otimizado pela carteira de mínima variância, tá? Essa carteira de mínima variância que vamos determinar agora há pouco, tá? Pessoal, seguindo aqui a mesma lógica, gente, para a carteira 3, 4, 5 e 6, que eu estou colocando só essas combinações para não ficar muito trabalhoso. Essas combinações vão nos permitir posteriormente plotar a fronteira eficiente, tá? Seguindo essa mesma lógica, gente, das contas que eu estou mostrando aqui para vocês, vamos determinar o esperado de retorno e o desvio de cada uma das carteiras, tá? Para simplificar aqui e não fazer muito longo o vídeo, eu vou colocando aqui as informações. Na composição da carteira 60 e 40, nós temos aqui um esperado de retorno de 2,44 e um desvio de 3,28. Tá? Na composição de carteira de 60% investindo no Banco do Brasil e 60% na CEMIG, nós temos aqui um esperado de retorno de 2,64%. Lembrando que uma coisa que chama a atenção, está aumentando o meu retorno, tá? Estava diminuindo o meu risco, tá? De 3,28, agora meu risco começou a aumentar, foi para 3,51. Nesta composição de carteira que estou sinalizando, aumentou meu retorno, mas aumentou também meu risco. Aqui aumentou meu retorno, estava diminuindo meu risco. Então, o que eu consigo verificar aqui, gente? Consigo verificar que neste trajeto aqui, neste intervalo, neste intervalo vai estar minha carteira de mínima variância. Por quê? Porque meu desvio estava começando a diminuir até 3,28 e agora começou a subir, né? Começou a subir o risco da carteira. Então aí eu começo a pensar uma coisa, neste intervalo de 60 e 40, por aí está localizado a carteira de mínima variância. Pode ser que esteja localizado por aqui, por exemplo, de 40 e 20, entre 80 e 60. Mas neste caso aqui estou verificando por quê? Porque o desvio estava diminuindo, o desvio neste caso estava diminuindo, né? E agora começou a subir, neste caso aqui para 3,51, tá? É uma coisa que a gente tem que ficar de olho, tá? Na composição de carteira de 20 e 80, meu retorno é 2,83% aproximadamente e o desvio é de 4,38%. Tá? Notem uma coisa que chama a atenção, gente. Vai notando que quanto maior é meu investimento no ativo B, neste caso a CEMIG, tá? Eu estou investindo mais agora no CEMIG, no ativo B, maior tende a ser meu desvio. Por quê? Porque a CEMIG ele apresenta maior desvio. Olha só, que estou sinalizando aqui no mouse, aqui neste caso 5,60. O maior desvio é o ativo B, CEMIG. Então, quanto maior foi meu investimento nela, maior tende a ser meu desvio da carteira, tá? E se eu decido investir tudo na CEMIG, eu vou ter aqui o retorno da CEMIG, 3,03, e o próprio desvio do ativo CEMIG, tá? Desta forma, viu, gente, é que preenchemos aqui as informações
que vai nos permitir posteriormente plotar a fronteira eficiente. Mas está faltando uma informação importante, né? Está faltando uma informação importante. Qual que é essa informação? Este daqui, viu, gente? Esta formulinha aqui do W, que estou mexendo agora, WA, é o peso, né? O peso. Bem do inglês, weight, né? Peso. O percentual do investimento no ativo AWA vai ser calculado a partir da divisão, né, do desvio ao quadrado do ativo B menos a covariância entre os ativos dividido, né, pela diferença entre o somatório dos desvios ao quadrado do ativo A e B menos 2 vezes a covariância entre os ativos. Tá? Eu tenho que fazer essa conta. A partir dessa conta daqui, eu consigo verificar quanto que vai ser o investimento no ativo A que vai minimizar meu risco. O investimento no ativo A e B. Tá? Inicialmente encontro o investimento no ativo A e por diferença já encontro do ativo B. Tá? Lembrando, né, que a covariância, tá? A covariância é a correlação não padronizada, tá? Lembra, esse daqui é a correlação, tá? Esse daqui é a fórmula da correlação. Esse daqui é a correlação, tá? É importante analisar essas informações, correlação e covariância, tá? A covariância é a correlação não padronizada. Para encontrar a correlação, basicamente, eu divido, né, a covariância pelos desvios padrões. Uma vez que eu faço essa divisão da covariância pelos desvios padrões, encontro a correlação dentro de valores, né, dentro de um intervalo. A correlação ela varia dentro de um intervalo de -1 a +1, tá? Porque ela é padronizada pelos desvios, porque a covariância é padronizada pelos desvios, tá? A correlação, neste caso aqui, ela varia de -1 a +1, positivos, tá? De negativo e positivo, tá? Para encontrar os desvios e também a carteira de mínima variância, precisamos aqui as informações da covariância. E a covariância é essa informação que estou sinalizando agora em vermelho, tá? Que estávamos utilizando agora há pouco para determinar o desvio das carteiras, tá? Então, esta informação agora, vamos finalizar aqui, esta fórmula aqui, vamos utilizar para encontrar a carteira de mínima variância. Tá? Então, gente, para encontrar aqui quanto que vai ser o investimento feito no ativo A, vamos utilizar aqui as informações do desvio ao quadrado do ativo B. Neste caso aqui, o ativo B tem um desvio de 5,60 quadrado, menos a covariância entre os dois ativos, que é negativa, neste caso 0,056%, dividido, tá, pelo somatório ao quadrado dos desvios de ambos ativos, 4,84, e o desvio do ativo A, mais 5,60, né, quadrado, é o desvio do ativo B, menos 2 vezes o valor da covariância entre os dois ativos. O valor encontrado, gente, desta conta, quanto que vai ser o investimento no ativo A, que neste caso aqui é o Banco do Brasil, o valor é de 56,01%. Tá? Esse daqui é o resultado desta conta. Tá? Então, o Markowitz,
ele me fala o seguinte, por meio da carteira de mínima variância, né? Se eu investir, esse 5606 vai estar aproximadamente aqui, meu gente. Esse que estou sinalizando, que estou escrevendo agora na tabela. 56,01%. Está no intervalo entre 40% e 60%. Tá? Aí, neste ponto, está localizada a carteira de mínima variância. Eu estava falando para vocês agora há pouco que o desvio ele estava diminuindo até aqui e depois começou a subir. Estou sinalizando agora em verde. Quando eu verifico que meu desvio ele está diminuindo e de um momento começa a subir, já começo a perceber que nesse intervalo está localizado minha carteira de mínima variância. Tá? Pessoal, uma vez que eu encontro o investimento do ativo A, por diferença, tá, do 100%, já consigo saber quanto que vai ser o investimento do ativo B. Neste caso aqui, o ativo B vai ter um investimento de 43,99%. Tá? O somatório sempre vai ter que dar 100%, que é o valor total do investimento da minha carteira. Tá? E novamente, gente, fazendo aqui a operação por meio desta fórmula aqui, que estou sinalizando agora em vermelho, do esperado de retorno, conseguimos determinar qual que vai ser o esperado de retorno da carteira de mínima variância. Vamos aqui colocar deste lado, tá? Vou colocar em azul, viu, gente? Como que vai ficar aqui? Aqui, o esperado de retorno da carteira de mínima variância, vou colocar aqui carteira de EMV. Ele vai ser determinado a partir do retorno do ativo A, 2,05%, multiplicado pelo percentual de aplicação no ativo A, neste caso o Banco do Brasil, que é de 56,01%, mais o retorno do ativo B, que é 3,03%, multiplicado pelo valor aplicado, pelo percentual investido no ativo B de 43,99. E o retorno aqui esperado é de 2,48. 2,48 aproximadamente, né? Aqui vai ser igual a 2,48%. Esse daqui, gente, está representando o maior retorno possível, atrelado ao menor risco que ainda vou encontrar. Tá? Eu vou determinar agora o menor risco da minha carteira. Tudo bem? Vamos calcular agora esse menor risco. Esse menor risco da carteira, gente, vai ser calculado pela fórmula do desvio da carteira de mínima variância. Ele vai ser calculado a partir da raiz quadrada de quê, gente? Vamos aqui. Do valor investido no ativo A, que é de 56,01%, quadrado. Só um momentinho aqui. Vou apagar este parênteses aqui. Vai travou aqui um momentinho. Vamos aqui novamente escrever. Vai ser igual ao valor investido no ativo A de 56,01% quadrado, vezes o desvio ao quadrado do ativo A, que é de 4,84% quadrado, mais
o percentual investido no ativo B de 43,99 quadrado vezes o desvio do ativo B, que é de 5,6% quadrado, mais duas vezes o percentual aplicado no investido no ativo A 5601 vezes o percentual investido no ativo B de 43,99 vezes o valor da covariância entre os dois ativos, que é de 0,056% negativo. Tá? Fazendo aqui a conta do desvio da carteira de mínima variância, verificamos aqui que o percentual encontrado é de 3,26%. 3,26%, viu, gente? Tá? Então, 3,26%. Então, aí eu verifico, gente, tá? Como eu tinha falado anteriormente, né? Que neste intervalo aqui eu estou encontrando a carteira de mínima variância. E o menor desvio que eu encontro é de 3,26%. Tá? Eu fazendo aqui um investimento de 56,01% do meu capital e 43,99% no ativo CEMIG, e eu minimizo o meu risco. Tá? Meu risco. Pessoal, com esta informação a tabela está quase pronta. Está faltando agora encontrar o indicador Sharpe. Este daqui, que estou sinalizando em azul agora. Tá? O indicador Sharpe ele vai ser fundamental, porque a partir dessa informação eu vou conseguir encontrar a carteira tangente do portfólio. Tá? Eu vou conseguir basicamente completar minha análise da linha de carteira da linha de fronteira eficiente, tá? Da fronteira eficiente da carteira. Vou conseguir encontrar a carteira tangente de portfólio. Tá? Então, vamos aqui, gente, vamos determinar o indicador Sharpe agora. Deste lado aqui, vou dividir aqui a tela. Colocar aqui um espaço para poder utilizar e poder encontrar aqui o indicador Sharpe. Já vamos falar aqui do valor em risco, tá? Então, por meio do indicador Sharpe, gente, vou conseguir complementar a linha de mercado de capitais, tá? E a linha de mercado de capitais, e basicamente complementar e fechar a análise, tá? O indicador Sharpe ele vai ser calculado, tá? Vou colocar aí Sharpe a partir do retorno do ativo subtraído a taxa livre de risco dividido pelo desvio do ativo, tá? Dessa forma eu consigo encontrar o indicador Sharpe, tá? Basicamente ele está me mostrando a relação recompensa-risco. Tá? Que recompensa é essa? Basicamente, o quanto que um ativo ele está retornando em termos de ganho de capital, porque estamos avaliando basicamente a valoração das ações, em relação à taxa livre de risco. Tá? É importante verificar isto, bem, gente. Analisar meu custo de oportunidade. O retorno do ativo A, que eu estou analisando, que é renda variável, necessariamente tem que ser superior a uma taxa livre de risco, para compensar o risco, né? Para compensar o custo de oportunidade que eu estou fazendo, de sair de uma renda fixa e ir para uma renda variável. Caso contrário, não compensa, né, fazer análise, ou não compensa o risco, ou não compensa me aventurar na renda variável. Se não está pagando mais que uma taxa livre de risco, melhor fico quieto, né, tranquilo, e basicamente eu deixo de investir na renda variável. Tá? Por isso que o indicador Sharpe está medindo essa recompensa. Quanto que a mais o ativo está pagando em relação a uma taxa livre de risco. Tá?
E aí verificamos quanto que é a recompensa risco, gente. Vamos verificar inicialmente calculando aqui o indicador Sharpe. Vou colocar aí Sharpe para a carteira A. Neste caso aqui a carteira A. A carteira A ele tem um retorno de 2,05. Vamos colocar aqui 2,05. Subtraído a taxa livre de risco Selic, que estávamos falando, estou sinalizando aqui em azul agora. Estávamos falando que vamos utilizar a Selic com o novo ajuste, né? 11,25% ao ano, capitalizado ao mês 0,89%. Lembrando que esse daqui é um retorno percentual, 0,89% percentual, dividido pelo desvio da carteira A1, neste caso, né? 4,84%. 4,84%. Só vou melhorar aqui, gente. Estou chamando aqui, neste caso, carteira A1, tá? 1, para padronizar. Então, o indicador Sharpe aqui encontrado, eu vou colocando aqui os valores, é de 23,97. Tá? 23,97. Basicamente, né, o retorno da carteira A, ele paga aproximadamente 23%, né, da volatilidade da própria carteira, tá? Esse que ele está medindo aqui, a relação recompensa-risco, tá? Então, gente, vou colocar aqui as informações. Só um momentinho. 23,97%, tá? 23,97. E uma conta similar é feita para a carteira 2, para essa segunda carteira, gente, tá? Vamos fazer aqui a conta para a segunda carteira. O indicador Sharpe para a carteira 2 vai ser igual a partir da diferença, né, do retorno de 2,25 subtraído a taxa livre de risco 0,89 dividido pelo desvio da carteira, que agora é 3,80, tá? 3,80, tudo bem? Vai só um momentinho aqui, ele escreveu aqui na parte. Só um momentinho aqui. Ele tá se mexendo aqui, só um momentinho, vou ajeitar esta parte. Só um momentinho aqui, gente. Só um momentinho aqui, vou tentar melhorar isto. Opa, não sei o que aconteceu aqui. Só um momentinho, gente. Aqui não ficou legal esta parte. A gravação pegou uma parte aqui que não ficou legal. A gravação pegou uma parte que não ficou legal aqui. Só um momentinho. Eita, gente. Só um momento aqui. Acho que eu vou ter que fazer aqui nesta parte. Deixa eu ver aqui. Agora ficou melhor. 0,89, 3,80.
E aqui é 3, e aqui é 2,25. Eu retorno. Agora melhorou. Aqui eu retorno o indicador Sharpe da carteira 2. É de 35,67. 35,67. 35,67. Tá? 35,67. O que a gente observa aqui? Que o indicador Sharpe agora está aumentando. Nós estamos verificando aqui que o Sharpe, né, está aumentando, viu, gente? Ou seja, a relação recompensa e risco é maior, tá? É maior. Vai chegar um momento em que esse indicador Sharpe ele vai ser maximizado. E essa maximização vai indicar qual que é a melhor relação recompensa e risco. Em outras palavras, até que ponto recompensa eu me arriscar investindo um determinado percentual no Banco do Brasil ou na CEMIG. Tá? Vou colocar aqui as informações já calculadas do indicador Sharpe, né? E todos vocês seguem esta lógica, viu, gente? Tá? Que estávamos tratando em sala de aula. A mesma conta é feita e os indicadores Sharpe das próximas carteiras da carteira 3 vai ser igual a 47,31%. Da carteira de mínima variância vai ser de 48,74. Estou colocando aí as informações porque eu já calculei para não fazer muito longo o vídeo. Da composição da carteira de 40 e 60 vai ser de 49,74%. Tá? Da carteira de 20 e 80 vai ser de 44,35%. E aqui vai ser de 38,21%. Tá? Então, gente, que verificamos aqui? Em que ponto, né? Em que carteira aqui verificamos o indicador Sharpe máximo? Tá? Verificamos que o indicador Sharpe está sendo determinado aqui neste ponto, que estou sinalizando aqui em verde agora. Nesta composição de carteira, de 40% investindo no Banco do Brasil e 60% na CEMIG. Nesta combinação, eu verifico aqui que o indicador Sharpe ele é maximizado. Maximizado no sentido de eu encontrar o maior indicador Sharpe. E esse maior indicador Sharpe ele vai me indicar até que ponto recompensa eu me arriscar. Tá? Se eu me arriscaria um pouco mais, não estaria compensando o risco em termos de retorno. Tá? Não estaria compensando. Até esse ponto aqui, ele é maximizado meu maior risco atrelado a uma recompensa. Tá? Então, o Sharpe ele me fala o seguinte, né? Neste ponto aqui a carteira vai tangenciar a fronteira eficiente. Tá? Então, gente, vamos avançando aqui. Uma vez que eu tenho essas informações, eu já consigo plotar minha carteira, minha fronteira na linha de mercado de capitais. Tá? Vamos fazer isto. Vamos plotar aqui a figura e verificar como que ela vai ficar. Tá? Como que vai ficar a análise gráfica aqui deste análise de carteira que estamos fazendo com dois ativos. Tá?
Só um momentinho aqui, gente. Agora sim voltou meu mouse. E agora eu vou plotar a carteira, a fronteira, a linha de mercado de capitais, tá? A linha de mercado de capitais vai ter esse formato. Só um momentinho aqui. Vou utilizar aqui o negrito e ir combinando as cores posteriormente. A linha de mercado de capitais vai ter esse formato, viu, gente, tá? Nesta parte aqui vamos ter o esperado de retorno, o retorno esperado. E aqui vamos ter os desvios da carteira, tá? Lembrando que estamos combinando o desvio da carteira com os retornos da própria carteira, tá? E as informações da tabela, elas nos falam o seguinte, tá? Que a carteira, só vou apagar aqui para voltar novamente a explicar. A carteira de mínima variância, que estou sinalizando em azul, ele tem uma combinação de 2,48 de retorno atrelado a um risco de 3,26%. Ou seja, esse vai ser o mínimo risco que eu consigo encontrar na combinação desses dois ativos. E eu vou ter que tomar isso como referência para eu plotar minha figura, tá? Lembrando que a linha do mercado de capitais, ele vai começar. Só um momentinho aqui, vou continuar com o negrito. Depois eu vou fazer uma combinação de cores. A linha de mercado de capitais vai ter esse formato, tá? Ele vai começar da carteira do valor. Só um momentinho, eu estou tentando mexer aqui minha louça virtual. 0,89. Ele vai começar do retorno esperado de uma carteira de livre de risco, neste caso aqui o valor que a Selic paga, 0,89, que estamos considerando, né? Para um risco zero, né? Risco zero, retorno de 0,89. E neste ponto daqui, vou considerar aqui, por exemplo, né? Por aqui mais ou menos. Aqui vai estar minha carteira de mínima variância. Vou sinalizar aqui mais ou menos, que vai estar aqui minha carteira de mínima variância. Meu desvio que eu estava falando agora há pouco é de 3,26. E meu retorno é de 2,48, né? Só vamos verificar novamente aqui no vídeo. 2,48 e 3,26, tá? Estou sinalizando agora em vermelho na tabela. 2,48 de retorno e 3,26, tá? E a carteira tangente, né, está me falando o seguinte, só verificar novamente os valores na tabela. A carteira tangente é 2,64 o retorno e 3,51 o desvio. Tá aqui a carteira tangente, que é justamente o valor indicado pelo maior indicador Sharpe. Tá? Ele está me dizendo, nesse ponto aí, minha relação recompensa-risco ele é maximizada. Vou colocar aqui neste pontinho, por exemplo. Aqui neste pontinho verde. Aqui neste ponto aqui é tangenciado minha carteira. 3,51 é meu risco. E meu retorno é de 2,64. 64%. Tá? Só verificando novamente 2,64, 3,51 isso. Tá? É dessa forma a gente vai ficando aqui determinado aqui minha fronteira eficiente. Tá? Ele vai ter esse formato mais ou menos. Tá? Aqui eu vou ter uma nova carteira neste pontinho.
vai chegar um momento em que ele vai tender a um mínimo, mais ou menos, desta forma. Tá? Desta forma vai ficar minha fronteira eficiente. Este daqui é a linha de mercado de capitais. Tá? Neste ponto aqui, eu vou ter um outro retorno, mas com maior risco, né, gente? Vamos verificar aqui na tabela novamente, tá? Este pontinho aqui de 2,44 que está perto, né? 2,44 que está perto da carteira de mínima variância, mas o desvio é de 3,28, tá? Ou seja, ele tem um risco maior, ele tem um risco de 3,28, só aumentando aqui um momentinho, complementando aqui. Ele tem um risco de 3, só um momentinho, vou escrever melhor aqui. Ele tem um risco de 3,28. No entanto, o retorno é um pouquinho menor, de 2,44. Ele já não seria uma carteira eficiente, tá? Porque o risco é maior e o retorno também é menor, tá? E o menor desvio que eu estou encontrando para minha carteira de renda variável, bom, aqui meu menor desvio. Vamos ver aqui. Meu menor risco, meu menor retorno é 2,05, meu desvio é 4,84. Meu menor retorno é 2,05, só complementando aqui a figura. Eu tenho um 2,05, por exemplo, mais ou menos aqui. O menor retorno que eu encontro, atrelado ao risco dela, que é de 4,84. Esses basicamente são os pontos extremos da figura, tá? Eu tenho que verificar qual que é meu maior retorno e meu menor retorno. Meu menor retorno é 2,05, o desvio dela é 4,84 e o maior retorno, tenho que verificar esses dois pontos, viu, gente? Vou sinalizar aqui em vermelhinho. Este daqui é o menor desvio e esse daqui o menor risco, menor retorno, desculpa, estou confundindo aqui. Esse daqui é o menor retorno e o maior retorno. Esses dois pontos vão determinar os extremos da figura, tá? 2,05 aqui é o menor retorno e o maior retorno, que estou verificando, é de 3,03%, que estou sinalizando aqui agora, e o desvio é de 5,6%. Tá? Esses valores aí vão determinar o intervalo da figura. Neste caso aqui, 3,03, né? Só voltando rapidinho. Isso. 3,03, rapidinho, gente. Vamos finalizar aqui a figura. 3,03%, e o desvio dela já é um pouquinho maior, a carteira de menor retorno, que o menor retorno encontramos de 2,05, né? Aqui neste ponto, o risco dela é de 5,60%, tá? Dessa forma vai ficar a figura, viu, gente? A linha de mercado de capitais deste exemplo que estamos trabalhando, tá? E para finalizar, gente, vamos analisar agora
o VAR, o valor em risco da composição da carteira, tá? Lembrando, gente, que o valor em risco a gente analisa inicialmente pelo investimento feito em cada um dos ativos, né? Podemos seguir aqui a recomendação de Markowitz ou não também. Mesmo se seguindo a recomendação de Markowitz, ao juntar o valor investido, 100% do meu investimento, eu vou verificar um ganho pela diversificação da minha carteira, tá? Isso que é um tema que estávamos também tratando na aula anterior. Como que vai ficar aqui inicialmente, gente? Já sabemos, né, o percentual que temos que investir em cada um dos ativos. Já sabemos, por exemplo, quanto que vou investir no ativo A. Vou colocar aqui, por exemplo, vou baixar um pouquinho mais esta fórmula. E vamos colocar aqui quanto que vai ser meu investimento no Banco do Brasil, BBAS3 é o ticket, e na CEMIG 4. Tá? Como que eu sei quanto que vai ser meu investimento em cada um desses ativos? Vou seguir as recomendações da carteira de mínima variância. Mínima variância, tá? Aqui, voltando aqui à tabela, eu verifico aqui que do 100% tenho que investir 56,01 no Banco do Brasil e 43,99 na CEMIG. Lembrando, né, que o valor investido que a gente estava considerando nas aulas, o investimento total, ele tem que somar quanto? O investimento ele tem que somar R$10.000. Esse é o valor que a gente estava considerando, tá? E dado aqui o valor investido em cada um desses ativos, a gente considerando o percentual, o valor investido no Banco do Brasil vai ser de 5.601. Só um momentinho aqui. 5.601. E na CEMIG vai ser de R$4.399. Esse daqui representa o 56,1%. Esse daqui representa o 43,99%. Tá? É isso que a gente está fazendo aqui. Simplesmente estamos distribuindo o valor investido em cada um desses ativos, tá? 0,1%, tá? Então, quanto que vai ser o investimento no ativo A? Quanto que vai ser, desculpa, o VAR em risco do ativo A? Eu vou considerar inicialmente, um momentinho aqui, VAR no ativo A, que é o Banco do Brasil. Quanto que o investimento que estamos considerando aqui nela? 5.601 vezes o desvio do ativo A. Neste caso aqui, o desvio do ativo A é de 4,84%, vezes o estatístico da normal de 1,645. Fazendo aqui a conta, gente, verificamos aqui que o VAR do ativo A é de 445,96% aproximadamente, tá? Pessoal, eu estou colocando aqui as informações que eu já calculei para não fazer muito longo o vídeo, tá? E o VAR do ativo B
vai ser dado a partir da multiplicação do investimento no ativo B, 4.399, vezes o desvio do ativo B, que é de 5,60, vezes o estatístico da normal de 1,645%. Aqui vai ser igual a 405,22. O somatório aqui vai ser igual a 851. Só vou somar aqui rapidinho, gente, que eu somei aqui com todos os decimais. Vamos verificar aqui como que fica. 445,96 mais 405,22. 851,18, tá? Quatrocentos quarenta e cinco, 96, 405,22, isso. Vai ser igual a 851,18, tá? Esse daqui é chamado de VAR não diversificado. Um momentinho aqui. Travou minha louça virtual agora. Ah, voltou. Ele aqui, VAR não diversificado. Como que a gente entende esse VAR não diversificado, gente? É aquela combinação de ativos que não leva em consideração a correlação entre os ativos, tá? Este VAR aqui, eu estou investindo aqui nesses ativos ao acaso, em outras palavras, tá? Não leva em consideração a correlação entre os ativos. Tá? É como se eu estivesse investindo ao acaso. Tá? Eu estou considerando aqui inicialmente, né, o valor recomendado pelo Markowitz, porém, não considerando a correlação entre os ativos. Se eu considerar a correlação entre os ativos e determinar a carteira de mínima variância e o desvio, aí eu verifico quanto que meu ganho pela diversificação da minha carteira. Aqui eu estou fazendo basicamente um investimento ao acaso. O que aconteceria, por exemplo, né, se eu decidisse investir, por exemplo, 50% em cada uma delas, por exemplo. Se eu investisse no ativo A, digamos, 5 mil, e no ativo B, 5 mil também, o que aconteceria? Eu estou investindo ao acaso. Se eu investisse ao acaso, por exemplo, 4,84% vezes o estatístico da normal de 1,645, aqui 5,6% desvio do ativo B, vezes o estatístico da normal. Se eu investisse desta forma, gente, basicamente estou fazendo a mesma coisa. Não estou levando em consideração a correlação entre os ativos. Quanto que daria aqui esse desvio aqui? Esse VAR, valor em risco, desculpa. Aqui o valor que eu encontrei, estou fazendo uma continha aqui rápida, essa parte que estou querendo complementar, que veio agora na cabeça. Quanto que seria aqui esse VAR não diversificado? Aqui, por exemplo, o VAR seria de 398,09 e aqui seria de 466. E o somatório
seria 858,69. Tá? O que eu estou fazendo aqui, gente? Só verificando aqui novamente as contas, se eu fiz tudo correto. Desvio, isso. Desvio. Só um momentinho aqui. Só rapidinho aqui, gente, um momentinho. Quero verificar aqui se as contas que eu fiz está tudo certo. Tá. O que eu estou fazendo aqui? Estou investindo ao acaso. Não estou levando em consideração a correlação entre os ativos. Tá? Mas o Markovitch, ele me fala o seguinte: o que acontece se de todo o meu capital investido, do 100%, e eu ia conseguindo maximizar o meu risco, quanto que seria o ganho que eu estou obtendo ao analisar a correlação entre os ativos e, consequentemente, diminuindo o meu risco da minha carteira. É isso que estamos verificando pelo VaR da carteira, viu, gente? Tá? Vamos aqui ver. Este VaR agora da carteira, quando eu considero os R$10.000 investidos, vezes o desvio próprio da carteira, neste caso aqui, quanto que é o desvio da carteira? Só rapidinho aqui, gente. 3,26, né? 3,26%. 3, vezes 164, que é o estatístico da normal. Só rapidinho aqui, 3,26. 3,26. Aqui vai ser igual a um VaR de 536,27 reais. A diferença entre o VaR não diversificado menos o VaR diversificado vai ser igual ao ganho pela diversificação. Este VaR aqui que estou analisando da minha carteira, ele leva assim em consideração a correlação entre os ativos. Eu estou minimizando o meu risco. E o ganho pela diversificação, ele vai ser quanto neste caso aqui? Só um momentinho aqui. O ganho pela diversificação vai ser igual ao valor, estou colocando aqui o VaR das contas em azul, tá? 851,18 subtraído 536,27, tá? 851,18, só aumentando aqui. Subtraído 536,27 vai ser aproximadamente 314,91. 314,91 reais. Esse daqui é o ganho pela diversificação, minha gente, tá? Pessoal, se querem dar uma olhada mais sobre este conteúdo, tá? Todos esses conteúdos aqui estão no texto do Fabiano Lima, tá? Professor da USP, que é justamente um livro que eu coloquei lá no material, no plano de aula, tá? Esse daqui é basicamente desse texto que eu estou trazendo, uma abordagem que se faça aqui dentro da linha de mercado de capitais, tá? Pessoal, até aqui, meu gente, eventuais dúvidas eu estou à disposição e vamos conversando, tá?